Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amada família, nessa noite nós vamos iniciar os pregadores. Pedir para que o Senhor me para a palavra revelada. Não que Ele quer falar, mas o Senhor quer falar. E através dessa palavra, Senhor, nós possamos ter mudança de vida, possamos praticar essa palavra, sim, meu Pai. Vai nos repreender o roubador da palavra, vai nos usar, vai repreender toda a fé, todo dado inflamado, que não possa impedir do Senhor falar dessa noite, Senhor. Nós estamos te ouvindo em nome do Senhor Jesus. Amém. E essa é a minha rica oportunidade. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Saia do seu lugar, cumprimenta o seu irmão, fala para ele que bom que você veio, meu irmão. Que bom que você está aqui nessa noite. Aleluia. Vamos lá, mulher, abraça a mulher, homem, abraça a mulher. Nós vamos apresentar a nova pregadora dessa noite. Lisa Madalena. Está profetizando em nome do Senhor. Amém, querido. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja mais uma vez com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido. Estamos aqui em adoração ao Senhor, em louvor ao nome dele, que é fiel, que é justo, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Quero antes aqui deixar alguns recadinhos para a igreja e dizer o seguinte, irmãos, você que tem orado conosco, você que está orando conosco, você que tem apresentado aí em suas orações o espaço Kids, o espaço para crianças. Você que tem orado aí, tem desejado, tem profetizado. Nós estamos, irmãos, concluindo toda a instalação desse espaço para receber crianças. Então você, daqui a pouco, você pode procurar aí a pastora Dila, a irmã Nilde e demais aí, para conhecer o espaço que está aqui. O espaço está sendo pensado com muito carinho, com muito amor, para receber crianças, para receber adolescentes, para receber pessoas que numa linguagem específica para elas, nós vamos ensinar a palavra de Deus. Então quando você puder, fique à vontade, é só ir por esse corredor e está aí o espaço todo sendo pensado e preparado para todas as crianças. Então você que tem aí familiar, amigos, que tem criança, que talvez seja limitação, convide para estar conosco, porque esse espaço está sendo pensado para isso. E estamos fazendo, irmãos, de muito coração e bastante voluntariado para tudo isso. E falando de voluntariado, esse espaço, irmão, ele tem sido, a parte de Deus, ele tem sido todo sustentado pelos dízimos e pelas ofertas que os irmãos aqui trazem para a casa do Senhor. Então, não só esse espaço, como tudo que está acontecendo, também a construção da igreja que está em oração com coleta dos recursos materiais, e em breve nós estaremos chamando o construtor
para dar início à segunda parte do tempo. Amém, queridos? Então esteja em oração por esse propósito e nos ajude, primeiro, em oração e em segundo, em voluntariado. Deus ama o que dá com alegria. Então, quando você contribuir com o seu dízimo, com sua oferta, venha e dá com alegria. E nós, na nossa transparência de tudo que a gente faz, a gente deixa visível para que vocês possam ver e contemplar em nome de Jesus. Por quê? Porque, gente, nós vivemos o quarto pilar aí no GC, falando que nesse quarto pilar a cultura é da graça, mas a consciência é do nosso. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, essa igreja é nossa, da parte de Deus. Ele confiou a mim e a você. A obra do Senhor, a igreja do Senhor, mas essa obra aqui é nossa, para que a gente possa fazer o que Deus aqui nos incumbiu fazer. Amém? Levar o Evangelho de Deus, ensinar o Evangelho de Deus, viver o Evangelho de Deus, testemunhar o Evangelho de Deus e ver Deus agindo na vida de pessoas e na vida de famílias para a glória dele. Amém? Terça-feira, culto de ensino da palavra de Deus. Quinta-feira, GC. Amém? Sexta-feira, tarde de oração. Domingo, escola bíblica dominical pela manhã. E à noite, culto de celebração. Hoje é culto de ceia. Amém? E eu quero aqui, antes de já, saudar nosso visitante que está aqui, o irmão Ronaldo. Amém, queridos? Amém. Vamos aplaudir esse homem. Como nós vamos dizer para ele? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, fica com a gente e traga mais gente. Amém? Quando a gente estava aqui se cumprimentando, irmãos, vou falar. Nós estávamos aqui cumprimentando, eu falei: que bom que você veio. Ele falou: cara, agora eu estou aqui direto. Amém, queridos? Gente, quando Jesus é tudo, Ele é tudo. Amém, queridos? Amém. Quando Jesus é tudo, Ele é tudo. E eu lanço sobre a vida dele, da sua família, que nada vai faltar do que Deus tem para ele, através dele, na casa dele e todos que vão crer no que Jesus vai fazer na vida dele. Amém? Na sua vida também não é diferente. Pega a sua Bíblia em nome de Jesus. Segura ela bem alto aí que você pode. Elisa, cadê a sua? E vamos declarar essa verdade. Amém? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Através dela, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. E deixa aqui, irmãos, uma Bíblia com a pastora. Como é que a gente faz o ato profético e a pastora sem Bíblia? Amém? Mais uma vez, segura a sua Bíblia o mais alto que você puder e vamos declarar essa verdade. Amém? Eu sou. Eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber
cultos online. Ainda não está diretamente, mas está sendo gravado, revisado e aos poucos sendo lançados aí no nosso canal. E falando de canal, essa semana nós passamos aí duas coisas. O canal de inscrição da igreja, porque requer que tenha pelo menos 50 inscritos. E também a playlist Aliança Eterna. Vocês viram lá? Sim. Alguém se inscreveu na playlist aí? Eu não sei se foi a Gisele ou se foi a Verônica, que uma vez viajando, elas disseram assim: compartilha para mim essa playlist, essas músicas. E aí está lá a playlist lá. Irmãos, está para todos quem quiser. Então você pode compartilhar para quem você quiser. Playlist ali com todos os hinos de louvor, adoração, hinos da harpa, para você poder ouvir em nome do Senhor. E em breve, fala para o irmão que está do seu lado, em breve, notícia nova, pastor, nós teremos a Rádio Aliança. Você crê nisso, meu irmão? E nessa Rádio Aliança Eterna, vira para o irmão que está do seu lado, fala para ele: é você que vai pregar. Amém? É você que vai pregar. Então nós já estamos ali, irmãos, preparando. E em breve, Ronaldo, nós vamos sintonizar lá e vai estar na Rádio Aliança Eterna. Quem vai estar pregando? Você. Quem vai estar pregando? Você. Quem vai estar pregando? Você. Por quê? A palavra diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquela que crer e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela será salva. A finalidade dessa rádio: defender o Evangelho de Deus e salvar pessoas através de Jesus Cristo. Amém? Esteja em oração, porque nós estamos trabalhando para isso. E irmãos, se nós temos que sonhar, vamos sonhar os sonhos de Deus. Amém? Amém. E Deus é poderoso para poder fazer tudo isso acontecer. Então o seu dízimo e a sua oferta, quando você coloca aqui, ela tem essa aplicabilidade na direção de Deus para tudo. Então há momento para isso? Não. Você pode sair do seu lugar antes do culto, durante o culto, após o culto, em qualquer dia, vir aqui dizimar e ofertar. Amém? Exatamente por quê? Porque você é livre. Fala para o irmão que está do seu lado: eu sou livre. Eu sou livre. Nada me prende. Nada me prende. Exceto Jesus. Nós estamos nele, amém. Nós estamos nele. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Hoje nós vamos falar sobre o sentimento e o privilégio. Fala para o irmão que está do seu lado. O tema dessa noite é o sentimento e o privilégio. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo de número 1. E para alguns conhecimentos aqui, de alguns aqui, irmãos, toda quarta-feira nós estamos reunidos aqui na casa da irmã Maria José com o seu esposo Ronaldo. Amém? Glória a Deus, para estudar a palavra do Senhor e ali crescermos como igreja. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Você que pode ficar de pé em nome do Senhor, vamos ler esse versículo para a glória de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo de número 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Pai, aqui é a tua palavra, Senhor. Nela, Pai, nós queremos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para receber essa preciosa palavra, essa preciosa mensagem. Que o Senhor venha falar conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar em nome do Senhor. Vamos começar aqui, irmãos, reconhecer que da parte de Deus, quando Ele nos fez,
Ele nos fez a uma imagem e a uma semelhança. Ou seja, você não é feito de qualquer forma. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você tem uma identidade. Fala com o irmão que está do seu lado aí nessa noite. Meu irmão, você tem uma identidade. Você tem uma identidade. E essa identidade nos revela que fomos feitos à imagem e à semelhança de quem? De Deus. E quem é Deus, irmãos? Aquele que é perfeito. Aquele que é o Criador. Aquele que quando nos criou, criou simplesmente de uma forma especial. Ele nos fez em um molde, mas colocou em nós o sopro de vida do seu Espírito. Então nós temos esse Espírito de Deus, nós temos essa identidade, e nós temos que reconhecer essa identidade, porque muitos têm se esquecido disso, e têm vivido uma vida sem identidade nesses últimos dias, e nós queremos revelar: fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém, queridos? E ainda no versículo 28, acompanha comigo aí, por favor. Nós vamos ler apenas a parte A do texto. No versículo de número 28, e Deus os abençoou e lhes disse. Se no versículo 26 Deus nos fez a imagem e semelhança dele, no versículo 28 ele nos abençoou. Então eu quero dizer para você, meu irmão, você é abençoado. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Você é abençoado. Glória a Deus. Você não é simplesmente qualquer, você é filho Aleluia. Abençoado Glória do a Senhor, Deus. que te fez a imagem e a semelhança dele. Então nós podemos, irmãos, com isso ter uma vida, externamente falando, uma vida plena no Senhor, sabendo que nele nós não somos qualquer um. Nós somos criaturas feitas à imagem e à semelhança dele. E tudo isso teve um propósito, irmão, da qual Deus nos fez para louvor da sua glória. Deus nos fez para louvor da glória dele. Nós fomos feitos para a finalidade de Deus. Nós fomos feitos para a finalidade dele. Nós não fomos feitos para a natureza. Nós fomos feitos para louvar a Deus e dominar sobre essa natureza que Deus nos deu. E ainda no versículo 26, acompanhe comigo o texto. Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ele diz exatamente que o homem deve dominar sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ou seja, Deus não nos fez simplesmente por fazer e não deixou a gente à deriva. Deus nos deu o domínio sobre essa terra. Então, se você está aqui nessa terra, meu irmão, essa terra foi feita para você. Essa terra foi feita para cada um de nós. Nós temos domínio sobre essa terra, porque quem fez essa terra é aquele que é criador dos céus e da terra. E ele nos deu essa terra para a gente poder viver a maior plenitude de vida dele. Porque somos feitura, a semelhança e a imagem dele. Porém, nem todos conseguiram entender essa verdade. Nem todos estão vivendo essa verdade. Nem todos compreenderam ou ainda não compreenderam esta verdade. E vivem, irmãos, em uma vida extremamente limitada, porque esquece que da parte de Deus, Deus já nos fez tudo o que precisamos. Nessa terra, meu irmão, tudo que nós precisamos já está feito, já está pronto, está aí, é existente da parte de Deus. Nada nos falta da parte do Senhor. Se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Você vive essa verdade, meu irmão? Quando você está na sua vida, independente da circunstância, qual é a declaração que você fala? Nossa, olha o problema, ou você coloca: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E essa verdade, ela faz você relembrar de que Deus te fez a imagem e semelhança dele e te deu essa terra para que você domine sobre tudo que há nela. E ainda no versículo 28, ele te abençoa. Então você é um homem, você é uma mulher abençoado. Veja bem no versículo de número 27, vamos comigo no texto. E ainda no versículo 27, e Deus criou quem? O homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí ele
completa dizendo o quê? Macho e fêmea os criou. Então você, mulher, você não está do lado de fora. Você está dentro. Fala para a mulher que está do seu lado aí. Você que é mulher, você está dentro. Você está dentro da obra perfeita de Deus. Viu, mulher? Você está dentro da obra perfeita de Deus. Você não está fora, você está dentro. Fala aí, irmão, para a mulher que está do seu lado aí, aponta para ela, mexe com ela. Você está dentro da obra de Deus. Você está dentro, minha irmã. Você está dentro. Viu? Esse privilégio não é só para o homem, não. Você também é privilegiada, porque Deus te fez a imagem e semelhança dele, irmã Val. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós estamos dentro. Deus fez tudo que é nessa terra, Ele não deu para os animais, Ele deu para aquele que Ele fez a imagem e semelhança dele. Essa terra, irmãos, ela é nossa por direito, da qual Deus nos deu. Vamos usá-la dela da maior forma possível, na melhor consciência possível e no maior tempo possível que Deus nos coloque aqui. Por quê? Porque tudo que está aqui, nada levaremos. Mas enquanto estivermos aqui, vamos usufruir de tudo que Deus aqui nos deu. Amém? Amém. João capítulo 3, vamos lá comigo, por favor. Livro de João, capítulo de número 3. Livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. João capítulo 3, versículo de número 16. O texto nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu irmão, além dessa terra que você está aqui e vive nela, há uma eternidade preparada para você também lá no céu. E essa terra lá no céu preparada é só para aqueles que creem no nome de Jesus. É só para aqueles que entenderam que são filhos de Deus. É só para aqueles que entenderam que Deus nos chamou antes de nós o chamá-lo. Não foi a gente que escolheu a Ele, mas foi Ele quem nos escolheu. Meu irmão, você além de ser abençoado pelo Senhor, você além de ser feito imagem e semelhança dEle, você também é escolhido de Deus. Eu e você, nós somos escolhidos de Deus. E Ele está dizendo aqui na palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa justificativa no versículo 17, ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então eu quero aqui dizer para vocês que Jesus, quando veio aqui nessa terra, e ele veio da parte de Deus como enviado, ele não veio para poder julgar, ele não veio para condenar, ele veio para quê, irmãos? Para salvar. Então, se você está aqui nessa noite, você pode se sentir considerado salvo em Cristo Jesus. Porque se você está aqui nessa noite, meu irmão, é porque Deus tem planos ainda para você. Glória a Deus. E se você está vivo ainda nesses últimos dias, é porque Deus ainda continua tendo um plano para você. Glória a Deus. E se você entende essa realidade, meu irmão, o alvo para você não é mais o mundo, o alvo para você é Cristo. Glória a Deus. E se o alvo é Cristo, nós vamos pensar nas coisas que são de Cristo, nós vamos pensar nas coisas que são do alto, nós vamos nos importar com os céus, e na terra nós vamos usufruir do que Deus deu. Nós não vamos fazer como muitos na terra estão fazendo, murmurando, questionando, lamentando e sofrendo. Nós vamos viver nessa terra conforme Deus nos estabeleceu que vivêssemos dela. Viver na plenitude da gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e mais ainda do que Ele fará. Se somos escolhidos de Deus e você é um escolhido dele, se prepara, meu irmão, porque Deus vai vir e vai levar você para viver uma eternidade com Ele. E nós vamos fazer esse ato hoje através da ceia. E a ceia nada mais é do que a gente se lembrar de Jesus, se lembrar do Senhor, se lembrar daquilo que Ele foi,
se lembrar daquilo que ele é e se lembrar daquilo que ele fez. A ceia, ela serve para isso. A ceia serve para se lembrar de quem Jesus foi, do que Jesus fez e para quem Jesus fez. Amém? Essa é a ceia. E essa ceia, irmãos, o próprio Jesus, quando ele ali partiu do pão e também compartilhou do cálice, ele disse para os discípulos a seguinte questão. Ele falou para ele: façam isso todas as vezes que lembrarem de mim. Quando que nós lembramos de Jesus? Quando as coisas estão apertadas ou em todo tempo? Nós temos que lembrar dele em todo tempo. Por quê? Porque em todo tempo Deus, ele é bom. Deus é bom o tempo todo. E qual é uma das demonstrações da bondade de Deus? Ele deu o Filho unigênito dele para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos apenas crer nele e não perecer sem ele, mas com ele ter uma vida eterna. É isso que Deus tem. Alguém às vezes fala assim, mas qual que é o propósito de Deus para a minha vida? O propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, está no versículo 17. Acompanhe comigo. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para não condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E esse mundo não é o planeta Terra. Esse mundo não é o pé de abacate da sua casa. Esse mundo não é o Rio São Francisco que está cada vez mais aí secando. Esse mundo são pessoas a qual Deus fez a imagem e semelhança dele. A estas pessoas que saíram dessa visão da identidade, e agora Deus traz o Jesus para poder falar para essas pessoas: eu vim para salvar você e não para condenar você. Ainda em João, capítulo de número 12, vamos ao texto comigo. João, capítulo de número 12. João, capítulo de número 12. Se você acompanhar, o capítulo de número 12 começa dizendo que Maria unge os pés de Jesus. Depois Jesus passa a ter uma entrada triunfal em Jerusalém. Alguns gregos desejam ver Jesus, isso no versículo 20. Mas o que nós vamos ler, irmãos, está lá no versículo de número 44. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Em João, capítulo 12, versículo 44. João capítulo 12, versículo de número 44. E você que me assiste aí na internet, você que está nos ouvindo aí nesse vídeo, Deus tem um plano de salvação para você e para a sua família. Nós queremos revelar Cristo a você e toda a sua casa. Você é abençoado e foi feito a imagem e a semelhança dele. Em João capítulo 12, meu irmão, aí no versículo de número 44, Jesus, ele chama e exclama e diz: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Trevas aqui, meu irmão, é sofrimento. Trevas aqui é uma vida sem identidade. Trevas aqui é uma vida sem revelação dos planos de Deus para a vida de qualquer pessoa. Jesus, quando ele coloca aqui, ele está dizendo o seguinte: eu sou a luz. E luz aqui, meu irmão, ele está se revelando para mim e para você nessa noite, dizendo: eu sou o conhecimento. Eu sou o conhecimento de uma verdade que você precisa entender para que você seja livre nessa verdade. Porque tem muita gente, irmão, que está presa a sofrimento e trazendo sobre si martírios desse sofrimento, irmão. Pessoas que quando você vê para ele, o que ele diz? Eu nasci assim, eu vou levar minha vida assim, e eu vou morrer assim. E como, meu irmão? Me explica isso. Eu sofro, eu sofri, minha família já sofreu, é uma herança que eu carrego. Não, meu irmão, você não tem essa herança de sofrimento na sua vida. Você tem uma herança da parte de Deus de bênçãos. Aleluia.
de bênçãos, de vitória, e a maior vitória, de salvação. Glória a Deus. Salvação. Então, quando Jesus ele se revela aqui, ele está dizendo, versículo 46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas, não sofra, mas tenha liberdade, seja livre desse sofrimento, saia desse estado de sofrimento e viva uma plenitude de uma vida em abundância, uma vida de bênção, uma vida de prosperidade e uma vida de salvação em Cristo. Glória a Deus. E prosperidade, meu irmão, não é como está sendo pregada nesses últimos dias. Prosperidade não é riqueza material. Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade na vida do crente é ausência de necessidade. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e nele nada nos faltará. Você crê nisso, meu irmão? Você vive essa verdade? Glória a Deus. Eu gostaria que você vivesse essa verdade nesses últimos dias. Você é uma pessoa próspera. E o que é próspero, pastor? Eu não preciso de nada daquilo que o Senhor já me dá. Eu não preciso ficar preocupada pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã já está com Ele. O dia de amanhã pertence a Ele. O dia de amanhã, irmãos, Deus já tem o controle e o domínio de todas as coisas. O dia de amanhã não é para eu poder ter insônia. O dia de amanhã é para eu poder dormir o dia de hoje e descansar no Senhor. Porque quando a gente descansa no Senhor, Deus trabalha a nosso favor. E Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. Deus está trabalhando na sua casa. Deus está trabalhando lá na sua família. Deus está trabalhando lá na vida do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu genro, da sua nora, da sua sogra. Deus está trabalhando na vida do seu vizinho. Deus está trabalhando na vida do seu patrão, lá da sua empresa, lá da sua faculdade, do seu negócio, lá na rua da sua casa. Deus está trabalhando nesse bairro, Deus está trabalhando nessa cidade, Deus está trabalhando nesse estado, Deus está trabalhando nessa nação. E as pessoas, eu não acredito, irmão, creia somente. Deus tem o controle de tudo, meu irmão, de tudo. Gente, fugindo do assunto, mas entrando no assunto, irmão G. Se enquanto por um lado coloca uma tornozeleira eletrônica em um homem, Jesus já nos libertou. Glória a Deus. Não dependemos de nada nesse sentido, sabe por quê? Não é a glória do homem que a gente quer a glória de Deus, e a glória de Deus se manifesta para Ele, por Ele e para Ele, porque todas as coisas são dele. E quem é essa glória de Deus? Você. Você nasceu para louvor e para a glória dele. Então você é livre, meu irmão. Você é livre para poder dizer. Nele eu posso todas as coisas. Nele eu posso todas as coisas. Mas como assim, pastor? Me explica. Ele é que me fortalece. Nele eu posso todas as coisas. Por quê? Porque Ele me fortalece. Nele eu descanso. Mas por quê, pastor? Porque agindo Ele, quem impedirá? Não há tornozeleira, não há pressão, não há perseguição, não há nada, meu irmão, porque você é livre. E essa liberdade, ela tem que ser primeiro, antes de ser vivida, ela precisa ser compreendida. E qual é a compreensão dessa noite? Você foi feito à imagem e à semelhança dele. Você tem conhecimento de Jesus Cristo, porque ele veio para que ninguém nele pudesse perecer, mas nele todos pudessem ter a vida eterna. Você crê nisso porque ele é a luz que veio ao mundo para que ninguém permaneça nas trevas. Olha o 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Ou seja, Jesus, pastora Seneira, não vai julgar ninguém. E hoje nós estamos vendo homem julgando homem, homem perseguindo homem, homem colocando tornozeleira em homem cada vez mais sendo cruel, mavélico, cada vez mais maquiavel, cada vez mais ignorante, homens cada vez mais escrutulentos, homens cada vez mais soberbos, homem cada vez mais afrontando. Gente, tudo isso são pessoas que esqueceram em algum momento da identidade que eles deveriam ter em Deus, que os fez para louvor e glória dele. Mas a palavra de Deus aqui, ela nos traz um conforto e um alívio, dizendo: se alguém
ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. É Jesus quem está dizendo isso. E eu quero que vocês entendam que lá no versículo de número 35, acompanhe comigo, por favor. Em João capítulo 12, versículo de número 35, disse-lhe Jesus: a luz ainda está convosco, por pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejam filhos da luz. Aqui Jesus está dizendo o seguinte, irmãos: enquanto vocês têm a mim, eu serei a luz de vocês, eu serei o conhecimento de vocês, eu serei a razão de vocês, eu serei o tudo para vocês, eu serei a sobrevivência de vocês, eu serei a provisão de vocês, eu serei o suficiente de vocês. Enquanto vocês entenderem essa realidade, nada vai parar vocês para aquilo que eu tenho para vocês, porque eu sei para onde eu vou, porque eu sei da onde eu vim. Vocês não sabem para onde vão, mas só entenderão para onde irão se estiverem comigo, porque eu vou para preparar um lugar para vocês, e quando eu vier, eu levarei vocês que são meus. Então fala com o irmão que está do seu lado aí, meu irmão, você é Jesus. Você é Jesus. Você é de Jesus. E ainda no versículo de número 47, veja bem: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mais uma vez ele dá uma outra demonstração do que ele veio. Olha o 48: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho, essa o há de julgar até no último dia. Fala com o irmão que está do seu lado: meu irmão, você está segurando uma Bíblia. E essa Bíblia revela que você é, que você tem e que você pode fazer. Compreenda essa Bíblia, porque se você rejeitar o que está nela, ela te julgará. Então não haverá desculpa. Não haverá desculpa. Ô pastor, mas nem tinha Bíblia em casa. Mas tinha internet que tinha pregação, tinha rádio que tinha pregação, tinha megafone, tinha caminhão de som, tinha trio elétrico que revela, tem mensagem de texto, tem mensagem de WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok. Tem tudo de pessoas que falam de Jesus. Se você disser e que em nenhum momento você sabia, meu irmão, desculpa a expressão, viu, mano? Lascado você está. E mais lascado ainda você vai ficar. Ninguém escapará da justiça de Deus, no juízo de Deus, quando Ele disser: eu formei você, a minha imagem e a minha semelhança. Eu coloquei em você o meu espírito. Eu dei o meu filho para poder vir e morrer no seu lugar. Eu falei com ele que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ele pregou a palavra. Antes deles tiveram os profetas, e em meio deles tiveram os discípulos. E dos discípulos formou-se a igreja. E a igreja falou dele. Mas quem rejeitou, ele não julgou, mas a palavra dele será o julgamento. Por isso é importante a gente compreender, irmãos, que hoje para ser crente não é dizer que é crente. Para poder dizer que ser crente é viver como crente. E viver como crente é reconhecer o seguinte: estamos nesse mundo, irmãos. Estamos aqui, mas não somos daqui. Amém, queridos? Amém. Deus nos colocou aqui, sim. É para usufruirmos daqui? Sim. Mas nós não somos daqui. Quem vai levar alguma coisa daqui? Eu posso dizer o que você vai levar, só que você não vai sentir. Você vai levar muito, irmão, é terra na cara. Você vai levar muito, é cremação quem for cremado. Você vai levar muito, irmão, é aquele frio, aquela chuva, dependente de como você vai ser sepultado. Mas quando o corpo tombar, aqueles que estão em Cristo, a alma vai saltitar. Porque aqui, irmão, tudo passou. E lá tudo começa.
vai haver sofrimento, querido. Ô pastor, você não conhece a minha história, lá vai ser uma nova história, querido. Ô pastor, mas aqui a luta é grande, lá não haverá mais luta, querido. Ô pastor, mas eu choro toda noite, todo dia, lá não haverá mais choro, querido. Ô pastor, eu tenho medo daquele pitbull que passa na esquina. O leão e a ovelha andarão juntos, querido. Entenda a sua identidade na terra para você desfrutar no céu. Porque enquanto nós entendermos isso, vamos estar sofrendo pelas circunstâncias, pelos momentos políticos, pelos momentos sociais, por tanta coisa que a gente está vendo. E crente que ao invés de estar estruturado, está ficando desmotivado. Crente para poder estar firme, está começando a ficar abalado. Não. Crente que é para poder falar, eu querer isso aí do jeito que eles estão, de nada, eu quero é Deus. Não, crente está falando assim, então acho que é melhor também desistir, né? Porque você vê, não muda nada na vida dele. Meu irmão, sabe por que não muda nada na vida dele? Porque ele ainda não entendeu a identidade que ele foi formado. Nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Abra comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Você pode dar uma glória a Deus aí, querido? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 8. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8. Em tudo, Robson, somos atribulados. Pastor Zenira, mas não angustiados. Ou perplexos, mas não desanimados. Olha bem que está o texto. Em tudo somos atribulados. Temos tribulações, irmãos? Temos. O que a Bíblia está dizendo? Em tudo vocês são tribulados, mas não angustiados. Então a palavra dessa noite é, meu irmão, não fique angustiado. Não tenha angústia no seu coração por aquilo que Deus já está no controle preparado para você. Não traga sofrimento no seu coração por aquilo que Deus não quer para você. Não traga para você tristeza da qual Deus já tem preparado alegria para você. E Ele está dizendo aqui, olha, em tudo somos tribulados, mas não angustiados. Ficamos perplexos com tudo que está acontecendo, mas qual é a instrução dele? Não desanimar. Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, não desanima. Não desanima. Eu sei que vem a vontade do desânimo, eu sei que surge a vontade de desanimar, eu sei que as circunstâncias nos faz querer desanimar, mas há uma palavra de Deus para você nessa noite. Há uma palavra de Deus para você nessa noite. Não desanime. Olha o versículo de número 8. Perseguidos, mas não desamparados. Quem aqui sofre perseguição? Quem aqui passa por perseguição? Quem aqui já passou por perseguição? Há uma instrução de Deus para isso, meu irmão. O que é que ele está dizendo? Se você for perseguido, não vai estar desamparado. Por quê? Eu sou contigo. Diz quem? O Senhor. E olha o que ele diz: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Pega na mão do seu irmão, fala para ele, meu irmão, fique firme, seja forte, porque nada vai te destruir. Você crê nessa verdade? Nada vai te destruir, meu irmão. Você vai ser perseguido, você não vai estar desamparado, você vai estar abatido, mas você não vai ser destruído. Mas só vai viver essa verdade, irmãos, quem entender a sua identidade em Cristo. Qual a identidade, pastor Rod? Você foi feito à imagem e à semelhança. João capítulo de número 15. João capítulo de número 15. João capítulo de número 15. João capítulo de número 15, versículo de número 16. João capítulo de número 15, versículo de número 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, você é um escolhido de Deus. Ele te nomeou. Gente, quando eu era adolescente, eu questionava meu nome.
tinha uma coisa que eu mais questionava, Ronaldo, era meu nome. Ródio Wilson. Hoje eu tenho um privilégio no meu nome, sabe por quê? Qualquer e-mail que eu crio, não tem outro Ródio Wilson, só tem eu. É tão fácil, Luan. Vou criar um e-mail, Ródio Wilson, alguma coisa. Só tem o meu. Por incrível que pareça. Se tiver qualquer outro Ródio Wilson, é com R, o meu é com H, até isso meus filhos é diferente. Tem Y, o meu não tem Y, é D mudo. E eu comecei a ver, gente, que meu nome não foi meu pai que me deu. Meu pai só foi usado para poder dar o nome que Jesus me deu. Sabe o nome seu que você tem hoje? Foi Deus que te deu. Ele te escolheu e te nomeou. Mas não é esse nome que você tem que ele te nomeou, não. A nomeação que ele te deu aqui é a nomeação de filho. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Assuma isso na sua vida. Reconheça isso na sua história. Traga isso para a sua identidade. Você é filho, você é filha. Crê nele, confia nele, entrega a sua vida para ele, confessa a ele, arrependa-se por ele, converta-se para ele, e você vai andar nessa direção com toda a firmeza em seu coração. E olha só o que ele diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, como é que está essa árvore aí? Como é que está essa árvore aí, Raimundo? Está dando fruto, Raimundo? Está dando fruto. Temos que dar fruto. E o vosso fruto permaneça. Fala para o irmão que está do seu lado mais uma vez: meu irmão, esse fruto aí tem que permanecer. Essa mansidão, esse temperamento aí, viu, irmão? Essa calma tem que permanecer. Esse negócio de uma hora ser, outra hora não ser, não faz parte do que Deus tem. Tem que permanecer. Tem que permanecer. Olha só aí no texto: a fim de que tudo quanto em meu nome pedi ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos amei uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Tem pessoas que simplesmente, Verônica, deixam a Deus, deixam a igreja, não servem mais a Jesus, não querem mais compromisso com Deus, porque está aborrecido, porque perseguido, porque caluniado, porque gente querendo o mal dele, não entendendo ele, que por ele ser escolhido, ele vai ser perseguido. E olha só, gente, se o mundo vos aborrece, tem alguém aqui que já foi aborrecido, queridos? Tem alguém aqui que em algum momento fala: gente, eu não entendo essa perseguição para comigo, eu não entendo essa afronta, eu não entendo porque tudo está se voltando contra mim. Se liga, você é filho de Deus. Aborrecer ele primeiro, perseguir ele primeiro, mas sabe o que ele está dizendo? Aguenta firme, porque em mim você é mais que vencedor. E olha o que ele está dizendo: me aborreceu a mim. Olha o 19, meu irmão, e nós já vamos caminhar para a ceia. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Mais uma vez, você é escolhido. Daí as evidências. Você é escolhido. Mas pastor, me dá mais prova do que eu sou escolhido. Ele te fez a imagem e semelhança dele, a identidade de Cristo em você. E é por isso que o mundo te aborrece. Sabe por que, pastor, as pessoas te aborrecem? A Cé, Gisele, Valdete, Chico, Ailu, Luan, Tom, Robson, Ronaldo, Laís, Hilde, Alice, Eunice, Vitória, Miguel, Jonathan, Leusa, Giovana. Por que é que o mundo aborrece vocês? O que é que vem os questionamentos de toda essa perseguição, de todo esse ponto de coisas para cima da gente? Eu tenho uma resposta para você: é porque você é escolhido de Deus. Todo que é escolhido de Deus vai passar por isso. Mas esses escolhidos de Deus em Cristo, Cristo os guarda de tudo. Sabe por quê, irmãos? Olha o versículo de número 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor.
se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Esse é seu alívio. Fala com o irmão que está do seu lado aí. Meu irmão, seu alívio é guardar a palavra. Porque Deus vai mandar aquele para ouvir esta palavra. Olha o versículo número 21. Mas tudo isso vos farão por causa... Então não será por causa de você, querido, mas será por causa do nome de Jesus. Agora, por que eles fazem isso? Porque não conhecem aquele que me enviou. Por que as perseguições? Porque quem te persegue não conhece a Deus. Por que não conhece a Deus? Porque não compreenderam a sua identidade em Cristo. Por que não conseguiram compreender a sua identidade em Cristo? Porque está amando mais o mundo do que a Deus. Vocês já viram pessoas que falam assim, você fala tanto desse Deus aí, mas eu não vejo esse Deus. Esse Deus seu, ele é invisível. Eu não tenho garantias de que esse Deus existe. Alguém já abordou temas assim com vocês? Esse Deus que você tanto fala é um Deus que em momento nenhum eu consigo ver. Esse Deus que você tanto fala, em momento algum, eu tenho evidência de que ele é real. Como é que você fala de um Deus que nem você já viu ele? Olha o que Jesus disse, irmãos. Jesus disse o seguinte: quem me vê, vê o Pai. Quem vê Jesus em você, vai ver o Pai em você. E como? Através do seu testemunho e da sua vida com Deus. É a sua vida com Deus que vai mostrar que Jesus está com você e de que Deus ele existe. Amém? Amém. E aqui, para nós começarmos a ceia, eu quero dizer para vocês. E se alguém, aliás, vamos aqui ao texto. Mas tudo isso, versículo 21, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. E olha o que ele diz: se eu não viesse, nem se lhe houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Você que vai cear nessa noite, examine a si mesmo. Traga para dentro de você essa reflexão de que você é filho de Deus. Porque o que nós vamos fazer aqui, meu irmão, nada mais é do que comer do pão e beber do cálice. E esse pão e esse cálice representa Jesus Cristo, que foi entregue por nós lá naquela cruz. Se tornou pecado, levando sobre ele todos os nossos pecados. Comece a pensar nisso, porque nós vamos ceiar agora. E quando você estiver se examinando, se você tem a necessidade de liberar e de pedir perdão, faça isso antes de comer desse pão e beber desse cálice. Porque se você fizer isso, sem se examinar e beber desse cálice e comer desse pão, você estará anulando a crucificação de Jesus e trazendo para vocês mesmos o juízo de Deus sobre a sua vida. Por isso, examine-se o homem a si mesmo. Obreira Elenice, obreira Verônica, vamos distribuir os alimentos para a glória do Senhor. Você que vai ceiar nessa noite, fique de pé em nome do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis comer em nome do Senhor. Também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Pode tomar em nome do Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor fez, ó Pai, naquela cruz do Calvário, pelo amor, ó Deus, dado a cada um de nós, ó Deus, ali, levando sobre si os nossos pecados, ó Deus, naquela cruz o Senhor foi morto, mas na sua promessa o Senhor ressuscitou, e hoje o Senhor está vivo e sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Enviou o Espírito Consolador para estar conosco, nos ensinando acerca da Tua Palavra. A Deus, a colocar em nós, ó Pai, a esperança viva de que o Senhor voltará para levar a sua igreja. Nós somos reunidos, Pai, porque nós somos filhos do Senhor, ao qual o Senhor nos escolheu, ó Pai, na nossa identidade, somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Pai, aqui está a Tua igreja, Senhor, nesta hora, que reconhece, Pai, a Tua identidade, ó Deus, formada em nós. E aqui, ó Deus, neste ato que fazemos em memória do Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos Teus filhos aqui
nessa noite. Esta semana que se inicia, o Senhor seja com cada um de nós. Traga, Senhor, a vida de cada um, ó Deus, aqui que necessita de Ti. O consolo, a cura, a restauração, a resposta, o alívio, ó Deus, a proteção. Pai, que o Senhor venha trazer, ó Deus, a libertação, a salvação. Que o Senhor venha trazer, ó Pai, o renovo, o refrigério. Que o Senhor venha, Pai, abençoar a Tua igreja, Senhor, poderosamente. E assim como está escrito na Sua palavra, Senhor, nós vamos retornar para as nossas casas. Retornar para os nossos lares, debaixo da Tua santa e bendita proteção. A Tua bênção, Senhor, que excede, Pai, qualquer coisa aqui nessa face dessa terra. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com a sua igreja. E ela diz: amém. Cumprimento aí seu irmão.